Oi, gente, o Pode Ser Melhor de hoje está começando e é especial para nós gestantes, com o tema Como ter uma gestação mais leve e tranquila. E para isso eu convidei aqui o Dr. Wagner Hernandes, obstetra, especialista em parto de risco. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, principalmente com uma gestante comandando esse bate-papo. Muito obrigado. O prazer é nosso. E também a psicóloga Rafa Magarinos, que vai dar ótimas dicas para gente. Obrigada, Obrigada Rafa. pelo convite, muito feliz em poder conversar com você e com outras mães. Muito obrigada. Bom, vamos começar do começo, então, falando do primeiro trimestre. A mulher que acabou de descobrir que está grávida, o que essa mulher ela precisa saber, doutor? Quais os exames, o que ela tem que saber que o corpo dela vai acontecer nesse primeiro trimestre? Esse começo não é nem sempre é fácil. Acho que tem muitas angústias, muitas dificuldades, às vezes muitos sintomas. Então, nem sempre, né, a grávida vai com uma expectativa, às vezes, de estar tudo saudável, de estar tudo bem, e de repente ela se depara com enjoos, queimação, insônia, perda de memória, e aí ela fala: Meu Deus, o que está acontecendo comigo aqui? De qualquer maneira, o ideal é que ela comece esse pré-natal quanto antes, porque justamente o profissional vai poder orientá-la e vai falar: olha, isso aí é normal, isso não é normal. E aí vai começar toda essa cascata de exames e rotinas que a gente tem. Agora, acho que uma coisa que também preocupa muito essas mulheres no primeiro trimestre é justamente o risco de perda, né? Eu acho que essa Isso. insegurança da perda é muito grande, né? Eu acho que uma coisa que vale a pena te pontuar é que a perda é mais frequente do que a gente imagina. Então, Tá. a gente tem algo em torno de 20% de perda no primeiro trimestre em mulheres abaixo dos 35 anos. Olha só, bastante. Às vezes engravida e nem sabe que estava grávida. Isso Tem isso acontece algumas também? vezes, sem dúvida alguma. Algumas mulheres, hoje as mulheres controlando seus ciclos com aplicativos, elas têm uma percepção um pouco melhor, assim, de Uhum. atraso menstrual ou não. Mas algumas mulheres muitas vezes não estão atentas ou têm um ciclo um pouco mais longo, de repente tem uma hemorragia um pouco maior e ela acha que foi uma menstruação que atrasou e tudo bem. Mas Uhum. eventualmente pode ter sido uma gravidez que foi perdida nesse início. Então isso pode acontecer. Doutor, e cólica, né? Muitas mulheres no começo, na minha primeira gestação eu tive cólica, e nessa, não tive enjoo, não tive cólica, não tive nada. Graças a Que bom. Deus, Uhum. enfim, mas tem outras coisas também, mulheres, calma aí, a gente já chega lá. Mas muitas mulheres têm cólica, o que pode ser? Só o crescimento do útero com a gravidez distendendo ali aquela cavidade pode gerar algum tipo de cólica. Então a cólica tem que ser encarada como algo possivelmente normal. Obviamente, se essa cólica vem associada, por exemplo, a um sangramento, aí a coisa já muda de figura. Aí a gente tem que tomar uma atenção especial. Mas a cólica isolada ela tem que ser encarada geralmente como algo normal desse crescimento. E o próprio útero vai crescendo, vai comprimindo às vezes a bexiga, comprime o intestino, e isso já pode gerar algum tipo de desconforto. Outra coisa que também gera muita cólica nas mulheres no primeiro trimestre são os gases. Então é algo Hum, muito comum. O intestino começa a já ficar um pouco mais preguiçoso, e aí ela se sente, fala: nossa, mas eu tô grávida de 8 semanas e minha barriga é de 20. Meu Deus, no final do dia eu tô com uma barriga é enorme. mesmo? Não é assim? Aham. E aí isso é muito por conta dos gases. E assim, por mais que ela não perceba, é fato. Então, às vezes a gente fala: olha, toma uma medicaçãozinha para ver se libera um pouco esses gases, caminha um pouquinho mais. Então, tudo isso pode gerar cólica nela nesse momento inicial, e isso é algo completamente normal. É, e pode tomar, gente, assim, né? Porque a Sim. gente fica com medo de tomar qualquer remédio, Uhum. claro que por orientação do médico, mas até o antigases, tudo, eu tomei. Nossa, dessa vez eu fiz certinho mesmo, e não fiquei com medo de tomar e achar, não, melhor não tomar, porque a gente fica assim, melhor não tomar, melhor não tomar. Não, eu tomei para o máximo eu passar, aí Ter chegar mais aqui, qualidade. gente, eu tô de Uhum. 7 meses, tá? Só para Mas falar. eu acho legal você, desculpa, só acho legal você Claro, comentar essa questão das medicações, porque é isso, a paciente passa conosco, né, olha, pode tomar as medicações, tem uma lista aqui com todas as medicações, e elas relutam muito. Realmente, às vezes isso, a elas gente chegam no reluta. insuportável para tomar uma medicação. E às vezes faz um primeiro trimestre horrível, assim, no sentido de sintomas, eventualmente isso pode, né, afetar a parte psicológica dessas mulheres. Então, é isso. Se a gente falou, pode tomar, né? Vá com segurança, tome. Óbvio que você não vai ficar tomando isso todo dia, desnecessariamente. Mas também não precisa deixar chegar no ápice. Então, tem mulheres, às vezes, A com dor de enjoo, dor de cabeça. cabeça, vai chegar lá, tá Aham. explodindo. A hora que você está no sintoma no ápice, é muito mais difícil dessas medicações funcionarem. Então, É isso quando a gente fala, mesmo. olha, faça esse uso, você tem toda a razão. Faça esse uso, obviamente, com cuidado, com orientação médica, mas faça, porque realmente pode transformar numa qualidade de vida muito melhor nesse início para elas. É mesmo. E Rafa, você falou uma frase em um dos seus vídeos, que é assim: "Gestação não é doença, mas pode doer".
Nossa, achei excepcional, porque é um momento de muita preocupação, de muita insegurança. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a saúde mental, a importância da gente cuidar desde o início da gestação. O que que essa mulher ela pode fazer para ter aí uma qualidade de vida mental, mentalmente falando? A gente não pode deixar de falar do quanto, né, a gestação, a maternidade, ela ainda é romantizada na nossa sociedade. Então, quando a mulher Uhum. enfrenta, como o doutor falou aí, um primeiro trimestre que surpreende com sintomas desafiadores, a mulher tem a sensação que ela está vivendo algo que não é correto, ou que ela está fazendo algo de uma forma inadequada, quando isso é natural, pode acontecer e acontece com muitas mulheres. Então, cuidar da saúde mental, obviamente que o ideal é que a gente já tenha, assim, esse projeto antes da gestação, que a gente já esteja Uhum. atenta a isso. Porque a nossa gestação, ela vai ser muito reflexo de quem nós somos, dos hábitos que nós temos, da forma como a gente lida com a vida. Então, quando você se descobre grávida, primeiro que já tem um momento de ser desejada a gestação ou indesejada. Isso por si só já muda tudo e pode se tornar muito mais desafiador. Cuidar de pilares como alimentação, atividade física, caso se o médico libere, né? A questão do estresse, o manejo e o controle do estresse, e cuidar também para você, eu falo que a maternidade saudável, ela perpassa por um combo de conhecimento, autoconhecimento e recursos e habilidades para lidar com os desafios, porque eles vão existir para cada mulher de um jeito. Às vezes o que foi simples para mim pode ser desafiador para você, e a gente não pode medir, né, a vida do outro com a nossa régua. E hoje esse é um grande desafio para as mães lidarem com a experiência da maternidade, da gravidez, porque existe muita comparação. O que a Roberta viveu, a Rafaela viveu, eu preciso viver igual? E isso, na verdade, aniquila, né, tanto a nossa autenticidade como a nossa saúde mental. Então, estar atenta a isso é muito importante. E Rafa, tem também a questão de gestação para gestação, né? Sem É dúvida. aquilo, cada gestação é Única. você está numa fase diferente, então acho que ter esse apoio é essencial, mulheres. É, agora, para aquela mulher que não esperava engravidar, eu também queria falar com essa mulher, né? Muitas, nossa, meu Deus, estou grávida e agora não era o momento. O que a gente pode deixar para ela? E essas mulheres chegam no meu perfil toda semana. Sério? Né? Eu não queria estar grávida, eu não aceitei a gestação, está sendo muito difícil, não era o momento ideal, o meu relacionamento não tá bom. E essa palavra aceitar é a mais importante, porque desenvolver uma postura de aceitação tem muito mais a ver com você reconhecer a realidade como ela é, não com gostar, achar bom, se conformar, mas entender os fatos, o que está acontecendo aqui. Se eu foco muito no meu sofrimento, certamente eu me afasto de objetivos e valores que também são muito importantes na minha vida. Então, eu não queria ter um bebê agora, mas se eu tinha esse sonho, de que forma que eu posso me conectar com isso? O que eu preciso olhar para tirar o foco dos desafios, que às vezes nessa hora a gente só consegue ver o problema, e me aproximar daquilo que está alinhado com o que eu quero construir para a minha vida? Como eu me vejo, né, sendo mãe? Como que eu posso ajustar a minha realidade ao que aconteceu nesse momento? Então, desenvolver uma postura de aceitação é o primeiro passo, porque ainda que a gente não possa mudar a situação em si, a gente pode escolher como reagir a ela. E isso vai fazer toda a diferença. Em tudo, né? Com certeza. Vale para a vida, não só para a gestação. Eu tenho trouxe uma foto para a gente olhar, que é o seguinte, são duas mulheres, elas estão grávidas, uma chama Chantel Duncan, essa foto rodou o mundo. A Chantel, que é essa primeira, elas são australianas, ela estava de 21 semanas. E a Natalie Smith, de 25, são 4 semanas apenas de diferença, né? E aí chama muito atenção por causa dessa questão de distensão abdominal. O que pode gerar isso? Assim, algumas pessoas não terem. Cadê a barriga? Cadê a barriga? E as outras assim, nossa, mas já, né? Que barriga é essa? Sei lá. Isso eu acho que é uma coisa muito legal de a gente pontuar, porque gera muita preocupação dessas mulheres. Engraçado que as pessoas só têm comentários, às vezes, prejudiciais à mulher, nocivos. Então ela fala, né, é difícil a gente ouvir, nossa, que barriga bonita. Às vezes assim, nossa, mas sua barriga é pequena. Nossa, sua barriga é grande. Sempre Sua uma barriga crítica. é baixa. Eu já tive paciente que estava na padaria e alguém falou assim, nossa, mas então você tá grávida de gêmeos?
sabe? A gente recebe de tudo, o tempo todo. Não, né, tudo bem, eu já tô até acostumada, mas assim, de manhã é engraçado, que de manhã parece que a minha barriga tá mais murcha, aí as pessoas falam, nossa, mas tá que pequenininha, mas você nem mudou, né? Aí quando chega de noite, ou se eu coloco uma roupa de ginástica, nossa, mas que barriga, que grande que tá, quantos meses? E aí entra justamente o que você doutor. comentou, a questão, por exemplo, a gente está falando até dos gases, então, por exemplo, isso influencia no tamanho da barriga. No final do dia, a barriga das gestantes sempre é maior. Ah lá, gente, tá vendo? Agora, aqui legal nessa foto, eu acho que é bem ilustrativa, porque você consegue ver alguns parâmetros, porque, por exemplo, aqui está comparando em tempo real as duas. Tá. Mas, ó, se você olhar, uma mulher é bem mais alta do que a outra, então, por exemplo, a estatura vai fazer diferença. Obviamente, uma mulher mais alta tem uma distribuição diferente no abdômen. Aí, claramente, né, você tem ali uma mulher com perfil mais atlético do que a outra, então a parede abdominal da outra é muito mais forte. Então, mulheres atletas que têm uma parede abdominal grande, intensa, firme, teoricamente comportam mais e escondem mais. Tanto que não é infrequente a gente ver, por exemplo, atletas que descobrem que estão grávidas com 34 semanas, sabe aquelas coisas? Ah, não sabia que eu estava grávida. Mas não é possível. E também tem a questão da menstruação, que as atletas muitas vezes não menstruam, né? Exatamente isso. Então, a parede abdominal acaba comportando e elas realmente têm uma grande barriga. E às vezes a paciente que também é um pouquinho mais cheinha, ela também vai ter uma barriguinha maior ali. Às vezes também ela não percebe. Também acontece mais nas pacientes com obesidade, essa coisa de não saber que estavam grávidas, porque não percebe esse aumento do volume. Mas, no final das contas, o que realmente vai fazer diferença? Por exemplo, a questão da altura, a questão do peso, se é o primeiro filho ou não. Então, assim, a segunda barriga, eu sempre falo, é sempre maior do que a primeira, independente do peso desse bebê. Então, as pacientes falam assim, nossa, eu fiz um ensaio de gestante com 28 semanas do meu primeiro filho, agora eu fiz com 26, parece que eu estou o dobro da barriga. E isso é normal, porque a parede abdominal já tem uma elasticidade, é um elástico, esticou. Por mais que faça 10 anos que você engravidou, existe uma memória, por mais que você trabalhou. Então, sua barriga, você acredita que você perceba maior, porque se você olhar as fotos, você vai perceber. E aparece mais cedo, né, doutor? Pelo menos as mulheres relatam que a barriga chega antes do que na gestação anterior. Exatamente isso. Então, acho que até como sempre uma mensagem, nunca fica... Quem não estiver gestante, não faça comentário sobre a barriga de uma gestante, porque você vai se complicar. Por exemplo, eu falo assim, eu sou especialista, se eu vou numa festa, encontro você e vejo que você está grávida, eu não vou me arriscar a falar quantas semanas você está. Porque imagina assim, você fala assim, nossa, mas o especialista errou feio, falou que eu tinha uma barriga de 34 semanas, eu estou de 28. Imagina isso que não gera um estresse na cabeça, no emocional dessa mulher. Então, acho que a gente tem que se conter e falar, olha, você está bonita, que barriga legal, se você não tem nada para falar, fica quieto, silêncio. É a melhor coisa que você pode fazer para uma gestante. E psicologicamente, falando, para preparar essa gestante que se preocupa bastante com o corpo e ela engravidou, tá vendo a mudança, né? Cada gestação é uma. Como que essa mulher ela deve se preparar? Cada mulher vai lidar de uma forma com isso. É interessante a gente observar que nessa hora, as crenças que cada mulher tem sobre si mesma, a visão que a mulher tem sobre si mesma, ela vai ser ativada muitas vezes a partir dos comentários dos outros. Então, a gente poder ter clareza de quem a gente é, porque a gestação é um processo transitório, né? Eu estou com esse corpo, mas depois o meu corpo vai voltar. Nunca mais vai ser o mesmo corpo, e aqui eu falo, pode ser até melhor. Não estou dizendo que nunca mais vai ser um corpo que a mulher goste, mas é uma transformação necessária para você gerar uma vida. Então, ter clareza do que esse momento significa para essa mulher, de que as transformações fazem parte, e mais uma vez aceitar, porque tem muitas coisas que acontecem durante uma gestação que muitas vezes a gente não previu, nem imaginou que poderia acontecer. Eu mesma, na minha gestação, eu ganhei 2 quilos ao longo da gestação toda. E às vezes as pessoas ouvem isso e acham, nossa, mas que bom, você não ganhou peso. E eu sofri inúmeras críticas. Mas por quê? Eu tive diabetes gestacional, eu engravidei, tinha 36 anos, tive diabetes gestacional, tinha que fazer uma alimentação bem regrada para não precisar usar medicamento. E aí isso fez com que o bebezinho fosse pegando o meu peso. Então eu fui saudável, amamentei até 1 ano e meio do meu filho, mas eu estava muito magra mesmo, aparência muito magra. E eu sofri inúmeras críticas de outras mães que diziam, você tem certeza que o teu bebê está bem? Você não vai conseguir amamentar. Coisas assim que eu penso, qual é a utilidade dessa fala? Né? No que isso vai servir para a mulher? Então as pessoas têm, às vezes muito bem intencionadas, né? Querem falar algo, mas poder você filtrar, se proteger e entender que o teu processo é só teu.
Não dá para a gente ficar buscando atender as expectativas de todo mundo no momento em que já é difícil atender as nossas próprias. Então, ter clareza, né, do porquê, qual que é a motivação, né, naquele momento, qual que é o propósito daquele momento, que é gerar uma vida, que é estar bem. E quanto melhor essa mulher tiver na gestação, melhor para ela e para o bebê. Porque hoje os estudos mostram, né, o doutor até pode falar da prática clínica dele, mas mães que são submetidas a níveis elevados de estresse e ansiedade no período gestacional acabam gerando prejuízos para o bebê, especialmente na forma como essa criança e depois a adulta vai manejar o estresse. Então, o quanto é importante a gente estar atenta à nossa saúde mental e se blindar de ambientes que possam ser nocivos para a gente. É mesmo, doutor? Fala um pouquinho dessa questão do estresse da gestante. Aqui pega trânsito todo dia, Sim. Aqui vive, né? E aqui a gente fala de um estresse não tão esse do cotidiano, né? Mas estresse que geralmente traz um prejuízo significativo para a mulher. Então, cargas extenuantes de trabalho que vão muito além da capacidade que ela tem. Muitas vezes um ambiente nocivo em casa de discussão, violência doméstica. Nossa, eu acredito que deve ser. Que são coisas que impactam muito a saúde mental dessa gestante. É porque o estresse nem sempre é ruim. Isso. Eu falo, às vezes o estresse é importante em algumas situações. Agora, realmente, como a Rafa comentou, a questão é o estresse repetitivo. É isso aí, viver num ambiente estressante sempre. E isso realmente tem impacto na gestação, tanto no crescimento do bebê, quanto eventualmente no risco de parto prematuro. Então, essa coisa do estresse, até que você comentou, do trânsito diário, por exemplo, isso é horrível, né? Não é uma coisa positiva. É uma coisa, peguei um trânsito para vir aqui para o SBT uma vez, ok. Agora, se todo dia você vem, daí você acorda às 5 horas da manhã, daí você pega 1 hora de trânsito, além do desgaste físico, você tem esse desgaste emocional, e isso traz um impacto para a tua gravidez. Agora, como se blindar disso? Né? Acho que agora com as coisas de teletrabalho, esse tipo de coisa, trabalho remoto, facilita um pouco. Né? Agora, falta às vezes também para o empregador ter essa visão. Muitas vezes eu tenho pacientes que falam assim, poxa, mas o que eu faço? Eu faria da minha casa, tranquilamente. Eu tenho que pegar 1 hora para ir, 1 hora para voltar, e me submetem a isso para quê? Então, hoje a gente tem essa facilidade, às vezes, de fazer um relatório. Falar, olha, senhor, por favor, né, vamos deixar essa paciente trabalhando de casa, se possível, para tentar realmente ter um ambiente mais salubre. Agora, às vezes em casa também não é salubre, como você comentou. Às vezes chega em casa também tem o estresse diário de dentro da casa, de coisas de estresse ali, de briga com o marido, com a família. Aí é um pouco mais difícil, às vezes, de negociar esse tipo de situação. Mas realmente as pessoas deveriam realmente olhar a grávida como uma pessoa que precisa de um cuidado especial, porque realmente isso tem um impacto enorme na saúde ali do bebê e na saúde dela. Doutor, então vamos pular para o segundo trimestre. Já. O que essa mulher ela pode esperar, ela deve esperar, o que ela tem que fazer e o que ela não pode fazer mais a partir do segundo trimestre. Eu costumo falar que o segundo trimestre é um momento de calmaria. Não é esperado grandes coisas, é realmente um momento que às vezes tem grávida que esquece que está grávida. A ideia é justamente essa. Então é um momento que ela, teoricamente, passou daquele medo do aborto, né, de perder o bebê. Ela, geralmente, se ela estava muito nauseada, com aqueles sintomas iniciais, ela já melhorou. E ainda ela não tem aquele barrigão que eventualmente poderia causar algum desconforto, trazer uma noite mais mal dormida. Então ela se sente muito bem nessa fase. Então eu brinco, nessa fase é hora de justamente colocar os podcasts todos aqui em dia, né, fazer tudo, se preparar para a sua saída, fazer um enxoval eventualmente se ela tiver condições de viajar para fazer esse enxoval. Esse é um momento que geralmente é mais indicado. Agora, a gente não pode perder os exames necessários. Então a gente tem algumas coisas muito importantes nesse segundo trimestre. O principal acho que talvez seja o ultrassom morfológico do segundo trimestre, que é aquele ultrassom que você escaneia o bebê de ponta a ponta, né? E a gente chega super ansiosa, eu não dormi de noite. Imagino. Preocupada, verdade. Preocupada. Porque você sabe que aquele exame é definitivo. A hora que você fala para aquela mãe, olha, seu bebê está completamente formado, está tudo bem, não vai ter mais alteração. Não existe um terceiro morfológico. Então você fala, puxa, graças a Deus, meu bebê está saudável, bom, isso traz um alívio muito grande para aquela mulher. Hoje, esse ultrassom, além da questão morfológica, ele também avalia os riscos de prematuridade. Então a gente faz a avaliação do colo transvaginal, e aí o colo é a fechadura do útero. Então se você tem uma fechadura robusta, forte, a chance de ela se abrir mais cedo é menor. Quando essa fechadura é mais frágil, ela pode abrir mais cedo, e nessas mulheres a gente tem que ficar mais alertas. Essa mulher, por exemplo, às vezes merece um cuidado, essa mulher às vezes não pode fazer um enxoval fora, e você tem algumas coisas que faz com que ela consiga chegar mais adiante. Então esse ultrassom assim, eu acho realmente um divisor de águas também interessante na gestação. Além disso, no segundo trimestre a gente tem alguns exames, tem aquela curva glicêmica, não sei se você já fez aí na tua gestação nesse momento, mas é um exame que é para diagnosticar diabetes gestacional, um exame chato de ser feito muitas vezes, porque você toma um líquido bem doce,
2 copões, e a idosa, a tua glicemia 1 hora e 2 horas após. Então, nesse exame, eventualmente, vai fazer com que, como foi com você, Rafa, você teve que fazer uma dieta mais rigorosa. Então, acaba sendo um momento legal de ver esses problemas, esses perigos que eventualmente se impõem. Tem a vacina para coqueluche, que é uma coisa que a gente tem feito nos últimos tempos, que é para proteger o bebê. Então, nesse segundo trimestre entra essa vacina, que é um momento legal. Acho que isso é bom para quem está ouvindo, está gestante, se o obstetra não se ateve a isso, legal, preciso tomar. Porque a coqueluche é uma doença bacteriana que traz para o bebê grandes complicações, porque os bebês só tomam essa vacina a partir dos 2, 3 meses de vida. Então, do 0 aos 2 meses, eles estão expostos. Mas com essa mudança de política de saúde pública, que inclusive o Ministério, né, da Saúde incentiva, faz parte do calendário vacinal da gestante, você dando essa vacina para a gestante, há uma passagem de anticorpos e esses bebês nascem protegidos de certa maneira. Isso reduziu muito essas complicações e é nesse trimestre que a gente vai fazer esse ajuste. E atividade física, doutor, a sua opinião, porque são muitas opiniões a respeito de atividade física. Quem já fazia, continua, não sei o quê, mas gostaria de ouvir a sua opinião. Se você me permite, eu vou falar até um pouquinho desde o começo sobre a atividade física, né? Que às vezes vem essa dúvida. No primeiro trimestre, eu tenho que parar de fazer atividade física? Isso me aumenta o meu risco de aborto? Então, geralmente não. A única atividade física que aumenta o risco de aborto são os exercícios de altíssima performance. Então, são mulheres maratonistas que chegam no extremo e a temperatura corpórea delas fica tão alta que isso traz risco para o bebê no começo. Então é difícil, pensando, né, no dia a dia, numa mulher mesmo saudável, que está acostumada a fazer, sei lá, o seu crossfit, a sua corrida, teoricamente isso não deve ser prejudicial para a gestação. Óbvio, tive um sangramento, sei lá, meu médico falou para eu não fazer, ok, mas se você engravidou, você não tem condições de passar no obstetra tão cedo, pode manter sua rotina. Obviamente, o que você vai evitar? Isso vale para o segundo trimestre, como você me perguntou, quando você já tem uma barriguinha. O ideal é você evitar esportes que tenham muito impacto. Então, até para não sobrecarregar as articulações da gestante, você vai evitar esportes de contato, obviamente luta, né, boxe, tal, essas coisas. Esportes com raquete e bola. Então, hoje está muito na moda o beach tênis. Então, tem muita paciente, eu estou jogando beach tênis. Eu, particularmente, acho perigoso, porque o equilíbrio da grávida é outro. Então, no segundo trimestre, tem essa particularidade. O equilíbrio é outro. Você percebe que você vai jogando o peso para trás, para equilibrar o peso da barriga. Então, por mais que você faça mas eu jogo beach tênis, eu jogo vôlei há anos, é diferente. Então, acho que tem que tomar um pouco mais de atenção nessa hora. A corrida, por exemplo, é uma coisa que também tem muita grávida que faz, mas no segundo trimestre a barriga já começa a ficar maior. Então, por exemplo, correr na rua tem o perigo de você tropeçar e cair. Já tive paciente que tropeçou e caiu, e é um estresse. Felizmente nunca aconteceu nada. Mas a mulher ela tem que na esteira também, né? Também, ali patina, também. Você tá vendo ali um vídeo e tal, você se distrai. Então, eu acho que, assim, vale a pena, tem que manter atividade física, a gente incentiva a fazer 3, 5 vezes por semana, mas com cuidado. Como você comentou, se ela já fazia antes, é mais fácil. Ela vai manter aquela atividade, ela vai adequar. Agora, para quem não fazia, também não é hora de virar atleta. Então, assim, é legal fazer, mas eventualmente pensar bem. É óbvio que a gente está falando com um público enorme e, assim, muitas vezes tem pacientes que não têm condições de ter uma academia ou de ter uma assessoria. E o que eu falo assim, seja saudável. Então, por exemplo, puxa, ela acorda às 5 horas da manhã, trabalha o dia inteiro. Caso ela vai fazer uma academia, vai fazer um exercício, né? Não tem condições. Aí, às vezes, o que a gente fala, tenta procurar andar, desce um ponto de ônibus mais anteriormente, né, para caminhar um pouquinho mais, sobe uma escada. Então, assim, se manter ativa já é benéfico. Não necessariamente você precisa fazer um exercício, porque eu vejo o paciente assim, mas eu queria fazer um yoga, eu queria fazer um pilates. Acho ótimo, é maravilhoso. E fazer isso sob supervisão, melhor ainda. Mas não é necessário todo esse cuidado, assim, de ter que ter isso. Isso é um plus, mas a atividade física vale para toda a gestante e qualquer trimestre. Agora, só indo para o terceiro trimestre em relação à atividade física, a única coisa também é pensar nisso, né? Qual atividade física que eu vou escolher que eu consigo levar até o final? Porque depois você fala assim, tá bom, eu vou fazer corrida no primeiro, mas aí depois eu vou ter que parar. Será que já não é melhor eu buscar uma atividade física que não tenha impacto, que eu vou conseguir? E aí entram os exercícios na água. Então, a natação, a hidroginástica. Por quê? Porque a água dá sustentação para a barriga durante todo o tempo. Então, às vezes você está lá com 40 semanas e quer fazer uma natação, você consegue. Às vezes fazer um yoga vai ficar difícil, você não consegue mais fazer posições, posturas. Então é legal compor um pouco de tudo isso e pensar a longo prazo, o que dá para ser feito e coisas que você gosta, porque também não adianta. É isso que eu ia falar, que te faz bem. Tem que Exato. fazer o exercício, mulheres, e se sentir bem, não ficar comparando a grávida fitness da e internet. Até o nível de exigência, às vezes, que a mulher tem com ela, né? De estar sempre buscando mais e mais, como se tivesse um formato ideal.
Eu acho que isso que o doutor falou faz muito sentido, que é buscar uma vida saudável, Isso. dentro do que é a realidade de cada um, se ajustar ao que tem na sua realidade. Porque senão, ao invés de ser uma prática prazerosa e eficiente, vai trazer mais ansiedade, mais autocobrança, e não é o objetivo nesse momento. O que a gente pode fazer? Porque nós grávidas somos muito ansiosas. Eu gosto sempre de orientar até as minhas pacientes, primeiro que a ansiedade é uma emoção natural. Então, assim, a gente não precisa lutar contra a ansiedade, em alguma medida ela é natural e esperada, inclusive ela serve para a nossa sobrevivência, a gente precisa dela para sobreviver, para tomar algumas ações. No entanto, quando ela se torna excessiva, vai trazendo prejuízo para a nossa vida, especialmente numa fase de tantas novidades, né? Principalmente na primeira gestação e até na segunda, porque por vezes é tudo novo, a mulher está vivenciando outra realidade, está inserida às vezes em outro contexto. Então, poder olhar para essas situações do cotidiano, sempre questionando a validade daquilo que você está pensando. Porque a gente está pensando o tempo inteiro, mas pensamento é só pensamento. Não significa que o que nós estamos pensando é real. Então, a gente precisa questionar qual que é a evidência, que fatos concretos que eu tenho que confirmam isso que eu estou pensando. Porque muitas vezes o nosso pensamento vai lá longe. A gente está em pensamentos inúteis, improdutivos e que só estão trazendo prejuízo. Outras vezes eu vou pensar coisas que vão me deixar ansiosa, que podem até ser reais, podem até ser verdadeiras. Pode acontecer algo, eu fico preocupada com algo, mas qual é a utilidade desse pensamento? No que ele agrega para a minha vida? Então, a gente aprender a questionar os nossos pensamentos é um passo fundamental para lidar melhor com a ansiedade e, por vezes, também se distrair dos pensamentos. Porque, às vezes, a gente fica num processo de ruminação do que a gente está pensando, que é muito pouco efetivo. E a ansiedade, ela perpassa também por esses hábitos que o doutor falou lá no início. Sono, atividade física, alimentação. Se isso não estiver bom, os níveis de ansiedade naturalmente vão ficar mais elevados. Então, a gente ter esse autocuidado com os pilares básicos da nossa saúde, que hoje a gente já sabe que saúde física e mental é uma coisa só. Então, a gente precisa cuidar da nossa saúde como um todo, de forma integral, porque a ansiedade é muito reflexo disso também. Muito bom. Doutor, intestino preso, né? Aí o segundo trimestre parece que a coisa piora. O que você pode falar para as grávidas? A vilã dessa história toda é a progesterona, né? O hormônio que impera durante a gravidez. Então, é ele que traz todo esse mal-estar inicial, essa questão dos enjoos, às vezes do refluxo, e ele também acaba atuando nesse intestino mais preguiçoso. Então, a gente sabe que a progesterona, ela faz com que o estômago demore mais tempo para esvaziar. Então, por exemplo, a grávida não combina com grandes porções. Geralmente, assim, aquela mulher que comia um prato grande, ela fala, nossa, eu como aqui não aguento, mas ela passa meia hora tem fome. Então é meio difícil de lidar com isso. Então o que a gente sugere sempre para a grávida? Comer pouco várias vezes ao dia, porque a digestão é mais preguiçosa por conta da progesterona. E aí, como a digestão é mais preguiçosa, todo o trânsito intestinal fica mais lento. Então a comida fica ali, demora para fazer todo aquele caminho que ela fazia de uma outra velocidade antes. E isso faz com que às vezes o intestino, justamente as fezes ficam mais ressecadas, ela produza mais gases. Então o que ela pode fazer para melhorar isso? Atividade física, se hidratar bem, tomar muito líquido, isso é uma coisa que tem que estar atento, tomar muito líquido. Alimentação é fundamental, então comer muita fibra, então às vezes, né, salada, então tem que tomar cuidado porque a salada tem aquelas questões da toxoplasmose, então tem que higienizar bem, às vezes fora de casa é mais difícil, mas em casa ela consegue tomar esse cuidado, ou levar... como chia, gente. Então, essas fibras são excelentes. Mas é engraçado que, infelizmente, tem muitas gestantes que fazem tudo como você está falando, by the book, e não resolve. E fala assim, mas e agora? O que eu faço? É muito difícil. E aí vem os laxantes. Não é que a gente não possa usar laxante, óbvio que a gente tem que tentar fazer toda essa cascata de intervenções naturais, mas se eventualmente tudo isso não resolve, eventualmente existem algumas estratégias para melhorar. Porque se não melhora esse intestino, o que acontece? Vai começar a fazer mais esforço para evacuar. Eu ia falar disso. E aí vai acontecer as hemorroidas. E isso é um tremendo de um problema. Apesar de ser algo benigno, é extremamente ruim para gestantes. Tanto e faz parte de muitas mulheres. Pode falar um pouco uma queixa bem essa mulher frequente. sobre o que ela tem que fazer, como que ela tem que se cuidar. Acho que é legal também deixar claro que as hemorroidas são mais frequentes na gestação, que são aquelas veias, né, que ficam ali na região do ânus, que eventualmente ficam grandes, pode dar sangramento. Isso pode acontecer, inclusive, com mulheres com intestino extremamente regulado.
Olha Porque só. só pelo peso da gravidez dificulta o retorno desse sangue. E aí ficam vasos que vão ficando grandes, veias que vão ficando... São varizes, né, na verdade. Então, ajustar o intestino é muito importante, mas eventualmente não vai ser suficiente. Agora, nas crises não tem muito o que fazer. Então, aquela mulher que tem as hemorroidas já, o que a gente tem que trazer algum consolo ali, alguma coisa para melhorar um pouco os sintomas e trazer para ela que isso vai melhorar. Então, assim, no pós-parto, vou falar para vocês que 99% vai regredir esse quadro. Porque às vezes existe uma preocupação, você fala, meu Deus, eu vou ficar com isso aqui pro resto da vida? Mais uma marca, né? Tantas marcas que as grávidas carregam. Fala, agora pronto, agora eu vou carregar essas hemorroidas para até quando? Vou ter que operar? E aí, felizmente, a natureza faz isso regredir. Então, são poucas mulheres que vão precisar de alguma intervenção. Agora, o que ela pode fazer também é usar mais lavagem, né? Fazer duchinha, ou eventualmente evacuou, vai tomar banho, não passa papel higiênico, não traumatiza aquela região. Aquela coisa, aquele hábito de sentar no vaso e ficar ali vendo iPad, vendo Instagram, isso, teoricamente, aquela pressão ali muito tempo faz com que predispõe. Então, assim, ela vai, evacua e vai fazer o que ela tem que fazer. E uma coisa que é legal falar é que, assim, essa mulher que eventualmente desenvolveu a hemorroida, ela não deve deixar de pensar num parto normal por conta disso. Porque é muito comum, às vezes, ela fala, puxa, mas eu tenho essa hemorroida, vou fazer força no parto, aí vai ficar enorme, vai ficar pior, então vou fazer uma cesárea. A cesárea não vai protegê-la efetivamente disso. Pode ser que realmente no pós-parto normal imediato seja mais frequente, seja mais exuberante. Mas não necessariamente uma cesárea vai evitar que ela tenha aquele quadro. Então ela não deveria mudar do parto que ela desejou, eventualmente, por conta das hemorroidas. Ela planejou, né? Sim. Nós temos também algumas dicas de alimentação da Karen para intestino preso. Vamos ver. Olá, meu nome é Karen Schlesser, sou nutricionista integrativa, atendo muitas mulheres em programação metabólica para engravidar e também acompanho muitas pacientes durante todo o processo da gestação. Bem, falando um pouquinho especificamente sobre segundo e terceiro trimestre, o primeiro nutriente essencial que eu diria é o zinco. O zinco é um mineral essencial durante a pré-concepção e também durante toda a gestação. Então é importante essa grávida fazer junto com o seu médico ou seu nutricionista exames de zinco para ter essa garantia das taxas ótimas desse mineral. Outro mineral muito importante é o ferro. Durante o segundo e terceiro trimestre, esse bebezinho ele vai estar crescendo bastante e o aporte de ferro é bastante alto. Então, a gente tem que garantir que o hematócrito dessa gestante esteja pelo menos em 38. Outro nutriente importante é a vitamina D. A vitamina D é importante para toda a parte neurocognitiva, imunidade dessa mãe e também do bebê. Já no terceiro trimestre, eu citaria a importância da suplementação de cálcio e também uma alimentação riquíssima em cálcio, que aí o foco a gente tem que dar nos vegetais verdes escuros, nas saladas, nos sucos verdes, nas sopas com verduras e nos laticínios. O cálcio é muito importante para esse desenvolvimento embrionário e importantíssimo para evitar a pré-eclâmpsia. Não só o cálcio, mas o cálcio, o magnésio e o selênio. São micronutrientes muito importantes de serem suplementados e se existe um risco alto, o aminoácido arginina também ajuda muito a evitar esse caso. Outro nutriente importante é o ômega 3. O ômega 3 é o queridinho da gestação, é o queridinho também para melhorar a fertilidade. Ele diminui a expressão de prostaglandinas, diminui a inflamação e faz também com que esse bebezinho, estudos que mostram até que mães que consomem ômega 3 têm filhos com QI mais elevado, imunidade mais elevada, menos problemas com obesidade e diabetes tipo 2. Agora eu quero falar da rede de apoio. Né? A gente sabe que a gente precisa ter uma rede de apoio, Rafa, só que a gente não sabe muito bem, em alguns momentos, como construí-la, sabe? Que dica que você pode passar pra gente? Rede de apoio envolve todas as pessoas que de alguma forma podem contribuir com a mulher naquele momento e com a família. Quando você falou lá no início, o que a gente pode fazer para ter uma gravidez mais saudável, né, a experiência da maternidade, ter uma rede de apoio, ter suporte social é o que faz toda a diferença. Então, a mulher poder ter pessoas com quem ela possa contar. Ah, mas eu moro longe da minha família, meu marido trabalha e viaja a semana toda, eu estou sozinha. Hoje, com as redes sociais, a gente consegue ter grupos de mães virtuais, que são muito legais para que a mulher se sinta acolhida e amparada, que muita coisa que está acontecendo com a gestante, até com a puérpera, ela acredita que é só com ela que está acontecendo. É verdade. E aí, quando ela compartilha e ouve de outras mulheres, outras mães... E que não vai passar. E que aquilo... Nunca mais ela vai dormir. Ela se sente acolhida e entende que aquilo não a desqualifica como mãe.
Então, ter pessoas vizinhas, pessoas, às vezes, de uma creche, quando você não tem outra rede de apoio, tem que deixar o bebê, familiares que às vezes não estão perto, mas uma chamada de vídeo, um grupo de WhatsApp, é muito importante para que a mulher se sinta acolhida. E aí, construir uma rede de apoio perpassa por uma habilidade que eu recomendo que toda grávida desenvolva, que é a comunicação. Porque isso vai facilitar muito todos os relacionamentos dela, inclusive com o parceiro, que muitas vezes surgem atritos nessa fase por uma falta de comunicação adequada, mas também com a rede de apoio, com a mãe, com a sogra, com a pessoa que está em casa, às vezes ajudando, uma rede de apoio remunerada, porque se eu não comunico o que eu preciso, o que eu quero, ou da forma como eu quero, as pessoas não conseguem ler a nossa mente. E muitas vezes a gestante, a puérpera, se frustra muito por não ter alguma necessidade atendida da forma que ela gostaria. Só que ela não comunicou em nenhum momento. Ela imagina que as outras pessoas deveriam saber. E aí ter uma comunicação assertiva e efetiva encurta o caminho aí para uma qualidade de vida, tanto na gestação quanto no pós-parto. E entra muito a questão do pai, né? Que às vezes, muitas vezes, a gente espera que ele saiba o que é para ele fazer. E aí a gente fica bravo, né? Como que tem que ser essa conversa? Falar com clareza, né? O casal conversar abertamente durante a gestação. O que eu espero de você como pai? E vice-versa, o homem também pode trazer as expectativas dele. O que eu tenho condições de fazer? Porque às vezes tem algumas coisas que você pode pedir para o teu parceiro e que na percepção dele ele não está pronto, não está preparado, talvez está disposto a construir aquela habilidade, mas no início não vai conseguir fazer. E se isso for combinado, vai minimizar muito o sofrimento e o afastamento do casal. Porque o que é bastante comum é a mulher esperar que o parceiro faça determinadas coisas. Muitas vezes o homem nem tem ideia de que aquilo é importante para a mulher. E, a partir disso, eles vão se desconectando, vão se afastando. Então, é muito importante que os homens entendam como é esse período, o que pode acontecer, até falando de saúde mental, né, alguns sintomas que a mulher pode apresentar nesse período e que ele pode ser uma figura importante para buscar suporte e ajuda para essa mulher, mas também a mulher ter clareza do que ela quer. Porque sem a comunicação, até às vezes com a sogra, né, no meu perfil ali do Instagram, eu recebo muitas mensagens, olha, minha sogra se tornou um problema, eu não sei lidar, o meu marido não fala as coisas para a sogra, ela vem todo dia aqui, quer decidir o que vai fazer com o bebê, e isso perpassa muito pela comunicação. Eu ter clareza do que eu quero para comunicar de uma forma assertiva. Bacana, Rafa. Vamos entrar então no terceiro trimestre, onde eu estou. Doutor, o que essa mulher precisa saber? Quais os exames? Vamos lá. O que eu preciso saber? Boa. Eu acho que o terceiro trimestre justamente você começa a olhar para o parto com um pouco mais de cuidado, de atenção. Então a barriga obviamente já está mais evidente, você já sente a movimentação do bebê. Então é importante que você agora, a partir de agora, sim, existe uma necessidade de perceber uma movimentação meio que rotineira. Então às vezes tem paciente que sente mexer o bebê com 20 semanas, aí passa 2 dias ela não sente mais, ela fica desesperada. Nessa fase não tem problema. Agora, no final, terceiro trimestre, é bom que você sinta mexer. Toda vez que você faz uma refeição, geralmente o bebê mexe, né? Então, você toma um café, mexeu. Almoçou, mexeu. Então, isso, por exemplo, traz uma segurança para ela. Inclusive quando a gente está dormindo, né? Eles adoram, né? Eles adoram mexer. Então, é engraçado porque, assim, eles mexem mais à noite mesmo, mas acho que também por conta do repouso de vocês, acho que perde um pouco do ninar. Então, quando você está andando, está chacoalhando, é como se você estivesse segurando. Então, eles dão uma acalmada. Ali dentro, dormindo, ele começa a falar, mas cadê aquele chacoalho do dia? Então, isso traz um conforto muito grande para a mulher e também traz para a gente uma segurança. Então, uma das orientações é, sempre veja se está se movimentando bem seu bebê, veja como é que estão as coisas. Então, assim, pensando na questão do parto, acho que é hora de começar a se informar mais. Então, assim, o que eu quero para mim? Né? Será que eu quero uma cesárea? Será que eu quero um parto normal? Como é que é esse processo? Acho que o medo do desconhecido é muito grande. Porque, assim, né, por mais que você tenha passado por uma experiência anterior, como você falou, nem sempre vai ser igual. Às vezes na primeira você teve uma cesárea, agora você quer tentar um parto normal, não teve condições na primeira. Então, o que você vai fazer? Se informar. Só que aí tem que tomar cuidado justamente com a informação que você está obtendo. Porque se você vai lá, começa a dar um Google, começa a pesquisar, tem informação para todo lado. É uma loucura. É uma loucura. Então, tentar buscar fontes fiéis, de coisas boas, que você fale, tá bom. E aí, conseguir levar isso para o seu obstetra. Você começa a trazer essas discussões. Falar, mas por que isso é assim? Como é que funciona a anestesia?
E como é que vai ser? E aí, acho que também o terceiro trimestre vem essa questão já de se preparar para a amamentação, se preparar para a questão da rede de apoio. Quem vai vir para ficar aqui comigo? Será que alguém pode? Será que não pode? Quem tem condições? Será que eu contrato alguém? Será que eu não contrato? Então, é um trimestre que a gente tem essas preocupações. E aí, falando de exames e de rotina para Natal, geralmente agora é uma fase que o bebê começa a crescer efetivamente. É o que a gente chama de período de hipertrofia, ou seja, ele vai ficando gordinho. Então, aí sim a gente começa a ver se essa barriga está se desenvolvendo de maneira adequada. Então, aquela coisa que o médico mais tradicional mede a barriga com a fita métrica, ou aos mais modernos vão fazendo ultrassom toda a consulta para ver se esse bebê está ganhando peso de maneira adequada. Então, é assim que a gente identifica um bebê que pode estar mais em risco ou não. Então, essa é uma atenção que a gente vai tendo no terceiro trimestre. No terceiro trimestre aparecem algumas situações um pouco de risco, como a diabetes gestacional, que a gente fez aquele rastreamento ali atrás. Pode aparecer a hipertensão, e aí seria aquela coisa da pré-eclâmpsia, que é uma coisa temida, que antigamente era extremamente letal, hoje já melhorou muito devido à assistência pré-natal, aos exames, mas precisa desse cuidado dela ir ao pré-natal, dela medir a pressão, para ela saber, porque às vezes existe sempre também aquele mito de achar que a pressão alta vai aparecer, ela vai sentir uma dor de cabeça e ela vai rastrear isso. Não é verdade. Muitas vezes, quando chega nesse estágio, a coisa já foi. Gente, eu tenho uma dica, o aparelhinho de pressão do lado da cama. Já fica para ali. monitorar. Exato. E assim, hoje é Ajuda. barato, você, sei lá, importa, sabe, lá da exatamente. China, não precisa de grande coisa. E mesmo quem não tem condições, Isso. vai à farmácia, Vai. não tem problema, mede, sempre tem uma vizinha. Então, concordo com você, é uma Importante. medida simples que você consegue monitorar. Obviamente, a gente vai vendo o ganho de peso dessa grávida, porque além de ela poder ter um desvio, né, de uma alimentação inadequada, essa mulher que, por exemplo, vai ter pressão alta na gravidez, ela começa a inchar mais. Então, às vezes fala, poxa, mas ela ganhou 5 quilos em um mês, isso é um absurdo. Aí você fala assim, poxa, doutor, não estou comendo, só eu estou inchando minhas roupas, meu nariz está ficando mais largo, meu rosto está ficando inchado. E aí Olha você fala, só. opa, talvez seja alguma coisa para a gente tomar uma atenção. Então, esse terceiro trimestre tem essas particularidades, assim, um pouco de tomar o cuidado com coisas que possam acontecer e começar a preparar essa mulher também para justamente um momento aí final, que seria, né, do parto e depois da amamentação. Então, é um trimestre também que tem grande importância e a gente toma uma atenção especial. Bacana. Antes do doutor passar um exercício que ele trouxe aqui pra gente, eu gostaria, Rafa, que você falasse da questão da depressão pós-parto, que é uma preocupação pra gente, Sim. porque os nossos hormônios ficam todos alterados, fica tudo alterado, não só os hormônios. Primeiro é importante esclarecer que a mulher pode ter depressão, ansiedade já no período gestacional. E como o doutor pontuou das outras medicações, as medicações psiquiátricas, também existem fármacos hoje que são adequados para serem prescritos no período gestacional. Muitas gestantes abrem mão do seu tratamento, pacientes às vezes que já fazem tratamento medicamentoso há muito tempo, acreditando que vai ser prejudicial para o bebê. E nem sempre. Então é muito importante conversar com os profissionais que acompanham para checar isso, porque muitas vezes o prejuízo é muito maior com a retirada do que o eventual risco para o bebê. Hoje em dia a gente tem fármacos, psicólogo não prescreve nem água com açúcar, mas a gente precisa orientar os nossos pacientes para terem um contato com o psiquiatra. Então isso é muito importante esclarecer. A depressão pós-parto, na maioria das vezes, ela já começa a dar sinais durante o período gestacional. Não é uma regra, mas muitas vezes a paciente já enfrentou desafios na gestação e às vezes não está nem muito atenta a isso. Fale alguns sinais, assim. Por exemplo, a gestação já foi mais difícil, então ela começa a ter várias intercorrências que não estava prevista, escolheu uma via de parto e na prática não foi possível. Então, muitas vezes esses desafios que ela enfrenta na gestação já vão contribuindo para que o pós-parto seja ainda mais desafiador. Obviamente que a parte hormonal é a mais relevante, porque especialmente o estrogênio, ele começa, quando a mulher engravida, em níveis de aproximadamente 300, 400 picogramas, e lá no final da gestação pode chegar a 12, 13 mil. E ele se concentra na placenta. Então, no momento do nascimento, a expulsão da placenta, essa queda é abrupta. E isso por si só é um fator já de alerta para muitas mulheres.
Então, mulheres que têm uma gestação que não foi planejada, que tiveram essa questão do parto não ser da forma como elas imaginavam, que não têm suporte social, que engravidaram muito jovens, que já tiveram um histórico de depressão anterior ou de algum outro transtorno mental, que os familiares, a mãe, a avó, teve uma depressão pós-parto, elas estão no grupo de risco. Então, são pessoas que têm uma propensão maior a desenvolver. No entanto, qualquer mulher pode ter depressão pós-parto. Isso é importante a gente salientar. E aí, como que essa depressão pós-parto se manifesta? É importante dividir, porque existe um momento, logo após o parto, a partir do 3º, 4º dia, até a 2ª, no máximo 3ª semana, em que a gente tem o baby blues, também conhecido como disforia puerperal, em que a mulher tem um período de instabilidade emocional. Choro fácil, muitas vezes irritabilidade, sensação de que não vai conseguir cuidar do bebê, às vezes uns cuidados obsessivos com o bebê, ela não consegue largar com ninguém, mas isso naturalmente vai diminuindo. E é normal. Normal. 3, 4 semanas. É No isso, máximo não? 3 semanas, normalmente, e afeta entre 50% a 85% das mulheres. Gente, 85%. Então, assim, é um desafio. Estamos juntos. É um desafio lidar, por quê? O que a maioria das mulheres espera desse momento? Ela espera que ela vai sair da maternidade com o bebezinho no colo e que vai ser alegria, realização, plenitude, tudo maravilhoso. É uma mistura de sentimentos. E aí você chega em casa e eventualmente tem esses sintomas, a mulher fica apavorada, porque ela pensa, eu não estou sendo boa mãe, eu não estou sabendo lidar. E sendo que aí 80% das mulheres vivem isso. Então a gente poder falar sobre isso é muito importante para naturalizar e tirar esse peso das outras mães. Aí, quando esses sintomas não passam, muitas vezes se intensificam, a gente precisa ligar o alerta de uma eventual depressão pós-parto. Então, se a mulher não tem um profissional de saúde mental, um psicólogo, um psiquiatra, ela deve relatar isso para o médico que está acompanhando ela, muitas vezes para o pediatra do bebê, que nessa fase ela tem um contato mais frequente. Né? O importante é ela compartilhar, porque ter problemas de saúde mental não desqualifica em nada a sua maternidade. Esteja atenta com isso e seja gentil com você mesma. Porque as mulheres se culpabilizam muito, se punem, acreditando que se eu não estiver em plenas condições de cuidar do meu bebê, significa que eu não sou uma boa mãe. Só que para cuidar, a gente precisa antes se cuidar. Então, pedir ajuda, não hesitar em pedir ajuda, porque é isso que vai fortalecer também o vínculo com o seu bebê. Porque quando a mulher vive uma depressão pós-parto negligenciada, muitas vezes ela tem muita dificuldade de construir um vínculo afetivo forte com o seu bebê. Então, o quanto é importante a gente estar atento às questões de saúde mental, especialmente no puerpério. Ainda que essa depressão pós-parto, ela possa acontecer até 1 ano após o nascimento do bebê. Quanta coisa, Desafios. gente. Isso aí, a conversa daria para ficar aqui, né? Muito tempo. Doutor, você trouxe um exercício pra gente? Eu acho que sim. Eu acho que a gente... eu tenho algumas coisas que eu gostaria de pontuar, acho que para quem está nessa fase, ou pensando em engravidar, ou que já esteja grávida. E eu acho que às vezes a gente esquece de conversar, e acho que até um pouco dessas expectativas de, às vezes, mulheres que acham que querem engravidar. Então, acho que é uma reflexão anterior, acho que aproveitar, né, o público que vocês têm, de falar assim, será que realmente eu quero engravidar? Porque é um momento diferente, né, de dedicação, de abrir mão de muitas coisas, de entender se você tem uma rede de apoio. Então, eu acho que o primeiro exercício é isso. Será que realmente eu quero engravidar ou eu vou engravidar porque todo mundo engravida? Um olhar realista, né, para a experiência. Porque às vezes, também assim, eu vejo assim, eu vou ter meu 2º filho porque todo mundo tem 2 filhos. Eu tenho um só e tô feliz, tô pleno, realizado, né? Você também, né? Eu também. Então, assim, acho que uma coisa primeiro é refletir se você quer engravidar, né? Porque ter filho é uma coisa... Entra o autoconhecimento aí. Então, acho que você tem que ter... Exatamente, acho que é o autoconhecimento, de entender. É isso que eu quero. Agora, sim, legal, decidir. Primeira coisa também, assim, não demorar para decidir, né? Acho que isso também tem sido cada vez mais frequente, as mulheres postergar demais as gestações. E às vezes, quando toma essa decisão, é tarde demais. E você entrar numa gravidez enfrentando o relógio biológico não é fácil. Então, as gestações depois dos 40, 45 são sempre mais difíceis. Então, se você falar, eu quero ter filhos, né, tem essa condição, faça isso quanto antes, se possível. Agora, entrou na gravidez, aí eu acho que o outro exercício seja saudável como você possa. Acho que foi o que a gente conversou aqui muito. Nem todo mundo vai poder ter um personal, nem todo mundo vai poder ter uma dieta regrada, bonita, mas faça o seu melhor. Então, assim, o que eu posso fazer? Não sei, eu posso caminhar, eu vou oferecer isso para o meu filho. Alimentação,
por mais que você não tenha condições, às vezes, de comer só orgânicos, coisas saudáveis, né, mais saudáveis ditas, mas, assim, teoricamente, talvez evite o que é muito prejudicial. Então, assim, tá bom, então eu não vou comer hoje bolacha recheada, porque eu sei que isso não é legal. Tem muito açúcar. Acho que tem coisas hoje, é mais comum que as mulheres percebam que não é legal, né? Acho que a gente não precisa se cobrar o outro extremo, né, de saber o que é o orgânico, de que é, sei lá, uma dieta vegana. As pessoas sabem o que elas precisam fazer. Então, assim, fala, eu vou fazer isso para o meu filho. Porque, assim, é interessante que o paladar eu vou fazer isso pelo meu filho, é muito legal. Porque o paladar do bebê é formado já dentro do útero. Então, tem vários trabalhos mostrando que o paladar vai ser... Então, se você consegue regrar seu paladar, certamente essa criança vai ter hábitos melhores no pós. Se você comer coisas que não são saudáveis, essa criança vai se familiarizar com esse sabor e talvez tenha uma alimentação que não seja legal. E isso vai impactar numa obesidade e outras complicações. Então, tente fazer da maneira mais saudável possível. E eu acho que a última reflexão, e acho que, na verdade, assim, é cuidado com as expectativas, né? Alinhar expectativas. Então, a gente também já bateu um papo sobre isso, mas... A grávida hoje ela é bombardeada por informações e às vezes essas informações também são muito seletivas. Então, por mais que você veja os relatos de grávidas que são digital influencers, que parecem ali aquelas coisas, e elas trazem hoje até a maternidade real, dita maternidade real, com suas marcas e tudo mais, mas aquilo é só a ponta do iceberg. Então, assim, utilize aquilo de uma maneira saudável, mas não crie expectativas para você. Então, tem gente que vai ganhar 2 quilos, tem gente que vai ganhar 22 quilos, como foi a VTube, e tá tudo bem, só escute o que o seu médico tem a dizer e faça o seu melhor. Agora, tome cuidado, porque é justamente, mas eu sonhei que eu queria ter um parto normal, sem anestesia, que não tinha nenhuma laceração. Acho ótimo, acho lindo, e vamos trabalhar para isso, né? Fazendo justamente, tendo um cuidado saudável. Mas se você não atingir isso, tá tudo bem. Porque senão você se frustra, é uma frustração enorme, você não vai ser menos mãe, exatamente. A expectativa com o seu corpo, de achar que vai voltar mais rápido, mais fácil, talvez não seja. Mas eu vi lá aquela mulher que voltou tão rápido, por que eu não volto? Porque cada um é de um jeito, cada bebê é de um jeito. A comparação é péssima. Exato, a comparação não é... E é lembrar que a grávida não é um ser único. Então, a gente depende de um terceiro personagem, né? Além do obstetra e da paciente, da grávida, você tem um bebê que tem suas vontades e seus anseios dentro do útero. Então, vai nascer quando ele quiser. Então, acho que essa questão da ansiedade que a gente estava conversando é muito disso. Hoje você pega um aplicativo, você sabe onde está a tua comida, se vai chegar a que horas. O bebê não é assim. Eu brinco, o bebê não é igual conta de banco. Falta de controle. Então, você tem que aceitar que a natureza... E é legal isso. Acho que é vivenciar isso talvez de uma outra visão. Não de você querer ser controladora, de que tudo você vai conseguir colocar no seu tempo. Com isso. Você tem que aprender com isso, porque depois que os bebês nascem, você sabe, também tem filhos, uma filha... Cresce assim? E eles... Pois é. E assim, a gente não controla eles do jeito que a gente gostaria. A gente tem, obviamente, o controle, mas não é pleno. Porque especialmente no início da vida do bebê, porque a gente não tem controle de quase nada. Quando que você consegue ter uma rotina? Lá com 2, 3 meses que começa a se estabelecer uma rotina. Até então é um dia de cada vez, cada dia é um dia, cada noite é uma noite com o bebê. E aí é isso, não ter expectativas aí realmente dentro do possível, né? Dentro do qual é a sua realidade. Então, seriam, acho que esses 3 pontos principais que eu sempre tento comentar com as grávidas, que são coisas fáceis de fazer de certa maneira, se cuidar, né? Pensar bem em relação à maternidade e também não ter tantas expectativas. Fazendo isso, se cuidando, teoricamente o corpo da mulher foi feito para a gravidez, ela foi feita para o parto normal, se eventualmente você quiser. Então, respeitar a natureza. A gente hoje tenta lutar contra muitas vezes a natureza, e acho que é da natureza da mulher essa questão da gravidez. É lindo, é maravilhoso. Curta isso de certa maneira, mas também entenda que tem as dificuldades, a dor, como você comentou. Às vezes o paciente vai ter dores, vai ser uma gravidez difícil. Paciência, faz parte dos desafios e das dificuldades que uma mãe vai passar aí desde a gestação. Eu quero agradecer muito vocês. Nossa, para nós gestantes foi muito esclarecedor. Rafa, deixa suas redes sociais, onde que as pessoas te encontram. Podem me achar tanto no Instagram quanto no TikTok, rafamagarinos.psi, e eu que agradeço pelo convite. Eu amei te conhecer pessoalmente, obrigada. Doutor, como que a gestante que ouviu todas as suas dicas, ela te encontra agora? Então, eu acho que mais comum pelo Instagram, @Dr. Wagner Hernandes. Eu tenho um podcast sobre gravidez. Muito bacana. Né, acho que vocês já ouviram, Roberto, e fico feliz porque a gente tem um alcance muito grande, a gente ajuda mulheres no mundo inteiro. Acho que foi uma coisa que eu fiz com esse propósito. Então, quem quiser tá em todas as plataformas, só colocar gravidez, Wagner Hernandes, vocês vão encontrar lá o meu conteúdo e fico aí à disposição. Foi um prazer estar aqui com vocês. É um conteúdo riquíssimo. Obrigado. Obrigada. Agora é a hora da foto. A gente olha ali